Bom, no momento, no Brasil, só se falam em três coisas: impeachment do governo da presidenta Dilma, contra o Lula e contra o PT. A questão é a gente perguntar por que só se fala isso no Brasil. Bom, é interessante a gente saber os interesses econômicos que estão por detrás disso. Para a gente explicar melhor isso, é melhor a gente estar falando sobre uma empresa. Quem manda numa empresa? Quem manda numa empresa é o dono da empresa, aquele que tem o poder econômico. Vamos supor se nessa empresa surge um líder sindical, começa a mobilizar os outros trabalhadores e a defender melhores salários. Isso vai incomodar o dono da empresa, né? Ele vai arrumar uma forma de derrubar esse líder sindical. Não pode mandar embora porque ele tem estabilidade. O que ele vai fazer? Ele vai arrumar outros que se vendam aos interesses dele, pare de lutar pelas melhorias de condições salariais, etc. Ou vai mandar prender esse líder sindical. Foi o que aconteceu com Lula quando ele começou a se tornar um líder dos metalúrgicos. Ele acabou sendo preso. E é um pouco parecido com o que está acontecendo agora com ele neste momento. Vamos imaginar que o Brasil seja uma empresa. Então, quem manda no Brasil? Quem manda no Brasil são 123 bilionários. Esse é que realmente manda no Brasil. Botando em dólar, reduz menos ainda. Se botar em euro, reduz menos ainda. Então você pergunta, numa população de 200 milhões de habitantes, ter apenas 123 bilionários? Aí você pergunta assim, será que é justo tanta concentração de renda? Bom, uma pessoa consciente vai ver, acho que eu estou fazendo um papel de otário, porque tem 123 bilionários que tem tudo e eu estou aqui passando mal a perrengue. Só que a coisa não funciona bem assim. Por quê? Porque eles fazem com que uma imensa maioria aceitem essa situação e reproduzam a ideologia deles. Então é assim que funciona no Brasil. E eles fazem isso como? Bom, comprando os meios de comunicação, né? Através de patrocínios e cobrando como é que seja a linha editorial. Igualzinho como acontece com a Rede Globo. A própria Rede Globo é uma instituição corrupta. Ela também, os seus donos são bilionários e ela advém da corrupção desde a ditadura militar. Bom, falar em ditadura militar você perguntar por que houve o golpe de 64. Houve o golpe de 64 porque tinha uma agenda econômica que não estava sendo cumprida pelos governantes que estavam sendo eleitos. Desde Getúlio Vargas, depois do período que ele foi ditador, depois ele se elegeu, depois JK e depois quando Jango assumiu de vice-presidente passou a ser presidente. O discurso de 64 era de que Jango que era um trabalhista, tinha se unido aos comunistas e precisava se manter a tradição e a família e a propriedade. As elites, que tinham uma agenda econômica para impor ao Brasil, inclusive vindo de fora, com o endividamento do Brasil, com a dívida externa, com altos juros e etc., etc., precisava de impor essa agenda econômica. Recorreram aos militares, que não deram golpe para defender a tradição e a família e a propriedade. Os generais receberam malas de dólares dos americanos, da CIA e do FBI, para dar esse golpe. E pensava-se que essa ditadura não fosse demorar tanto, e demorou muito, de 64, e a abertura política começou em 79. Agora, o que está se tramando esse golpe no Brasil? As elites econômicas, em 64, recorreram aos militares. Neste momento, as elites econômicas estão recorrendo a quem? As elites econômicas estão recorrendo ao judiciário, né? E da mesma forma que fizeram em 64, a mídia também. Então, parte do judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal está sendo financiado para tramar esse golpe no Brasil, contra a democracia e contra o Estado democrático de direito. Então,
você tem uma agenda econômica daqueles que mandam no mundo. E quem que são os que mandam no mundo? São os bilionários que mandam no mundo. E de que setores? Dentre esses bilionários que mandam no mundo estão os bilionários do setor financeiro, que lavam o dinheiro do tráfico de droga, do contrabando de armas e do contrabando de pedras e metais preciosos. Ou seja, um agente de uma barra muito pesada. E essa elite econômica que manda no mundo, principalmente dos Estados Unidos, eles fazem um trabalho de cooptação das elites desses países locais do terceiro mundo, como Brasil, África, Ásia, etc., para comprar essas elites locais, a mídia desses países, para que eles explorem, né, as riquezas naturais e econômicas desses países. Então, por que está se falando tanto em Lula, impeachment da Dilma, né, e PT? Porque nesses 8, 12 e agora vamos para 16 anos de governo PT, essa agenda, em parte, ficou bloqueada. E que agenda é essa? Ou seja, quais os interesses econômicos estão por trás desse golpe no Brasil? É a privatização da Petrobras, é o pré-sal, né? Só o pré-sal ele vale mais de 8 trilhões de dólares, né? É o fato do Brasil ter entrado no BRICS, né, que é uma nova ordem econômica mundial, e que isso irrita profundamente os americanos, fere profundamente os interesses americanos. Ou seja, o que é o BRICS? O BRICS é um banco mundial formado pelo Brasil, África do Sul, Rússia, né, China e Índia. São esses 5 países que formam o BRICS, né? Existe um cabo óptico saindo daqui do Brasil até Portugal, para que o Brasil não fique refém da tecnologia americana analógica, onde toda a comunicação do Brasil com o resto do mundo é espionada pelos americanos. Eles nunca engoliram o fato de nós termos sido precursores do Mercosul, né? Fundado o Mercosul, estarmos no Mercosul. O interesse dele é que nós estivéssemos na ALCA. Como dizia o saudoso Chico Anísio, o Brasil é apenas uma sigla. Bravos rapazes americanos silenciosamente irão levando. Então, na verdade, você está sendo manipulado pela mídia, que fala que o impeachment é por causa da crise, é por causa da inflação, né? E é por causa da falta de diálogo com a sociedade e com o Congresso Nacional. Mas como você está vendo, não é nada disso. Não é o problema da corrupção, não é a crise, não é a inflação e não é a falta de diálogo. Na verdade, são interesses econômicos, né? Porque os americanos, eles interessam pela democracia deles. Eu pergunto a você, tem golpe nos Estados Unidos? Não tem. Claro que não tem, porque eles sabem que a democracia é o melhor regime para o desenvolvimento do país. E por que o Lula incomoda tanto? Porque o Lula defende o Brasil. Recentemente o Lula falou que virou moda falar do Brasil, né? Imagine, eu sou dono de uma empresa, você é dono de outra. Eu só falo bem da minha empresa, dos meus funcionários e do meu produto. Você só fala mal da sua empresa, dos seus funcionários, do seu produto. Você acha que as pessoas vão comprar aonde? Na minha empresa ou na sua? Então por que se fala tanto mal do Brasil, né? Se perguntar a você, você quer um produto nacional ou você quer um produto importado? Capaz de 99% dos brasileiros falarem que preferem o produto importado. Por que se fala tanto mal do Brasil? Por que se quer tanto mal o Brasil? Porque os americanos não querem que o Brasil seja um concorrente a nível internacional. Os americanos querem que o Brasil seja, como sempre foi, o quintal dos Estados Unidos. Seja o dominado, né, pelos americanos, o subalterno, né, como disse o Lula também. Então é isso que está por trás de toda essa movimentação política em torno do impeachment da Dilma, do Lula e do PT.
porque eles não são favoráveis ao Brasil. Então, se você acha que os Estados Unidos é um grande exemplo, que as elites americanas são um grande exemplo, muito bem, vamos seguir esse exemplo. As elites americanas, elas querem que o povo americano tenha saúde, tenha educação, tenha investimentos, né? E eles têm amor ao país dele, eles querem que os Estados Unidos sejam uma grande potência e são a maior potência do mundo. Então, se você realmente vê desta forma, você hoje tem que votar no Lula, você hoje tem que defender o PT, porque esses sim querem que o Brasil seja uma grande potência. Esses sim querem melhor para os brasileiros. Porque as nossas elites locais, elas não estão nem aí para o povo, elas não pensam igual as elites americanas, que um país é feito pelo povo. Eles querem mais que o povo se dane, que o brasileiro morra de fome, que o brasileiro não tenha estudo, que o brasileiro seja um desdentado, que o brasileiro seja um analfabeto. Então, eu estou aqui com a camisa do Brasil, eu não vou amanhã, porque amanhã é quem quer a corrupção, né? E que o Brasil seja sempre atrasado e nunca se desenvolva. Se você é brasileiro, lute contra esse estado de coisa.